Olá, está começando mais um De Frente com a Lei aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, programa que retorna aqui nesta 18ª legislatura do Legislativo Caxiense, que se prorrogará de 2021 a 2024 e por critérios de ordem alfabética, o nosso primeiro convidado é o vereador Adriano Bressan, do PTB, a quem eu de imediato saúdo. Vereador Bressan, uma honra tê-lo conosco. Como é que tá, Fábio? Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aí à disposição. Vereador Bressan, antes de entrarmos já nas pautas do seu mandato, que começou já muito ativo, muito intenso, o senhor já tem 4 projetos de lei apresentados na casa, diga-se de passagem, nesses 3 primeiros meses, se pudermos dizer assim. Entramos em abril, mas são 3 meses já concluídos de mandato, digamos assim. O senhor que chegou à casa e está na primeira legislatura, eu até estou me valendo de uma colinha aqui, com 2.635 votos pelo PTB, e havia tido oportunidades anteriores em cargos no Executivo e também ocupando por breves momentos na legislatura passada a suplência aqui na casa. Então o senhor já tinha alguma experiência já no setor público, mas agora é um vereador titular. Como que tem funcionado, vereador, nesses primeiros meses, vocês que não desfrutam ainda de uma dinâmica totalmente normal, digamos assim, da casa, num contexto de pandemia, conforme as bandeiras no mapa de distanciamento controlado do Estado, as sessões são remotas, às vezes mescla com presencial. Então vocês também experimentam uma situação um pouco especial, que não é tão simples de tocar o mandato, mas o senhor mesmo assim, ora remotamente, ora presencial, é uma voz muito ativa, o senhor debate muito em plenário. Cumprimentar aqui a toda a nossa comunidade caxiense, e sim, Fábio, infelizmente eu digo que nesse início do nosso mandato, eu que tive uma passagem no ano passado e nos anos anteriores por essa casa, a gente, na nossa eleição, sempre pensou em chegar aqui para ser num ambiente diferente. Mas, infelizmente, estamos num ano de pandemia, um ano pandêmico. Segundo ano já. O segundo ano, né? Entrando no segundo ano de pandemia. E muitas coisas aqui, é claro, que estão diferentes do que a gente era acostumado a acompanhar a nossa Casa Legislativa. E, infelizmente, não podendo, às vezes, estar com a equipe inteira aqui, né, à disposição e tudo mais, pelos distanciamentos, a gente respeita nesse momento, mas estamos tentando fazer o possível. Não é o que a gente esperava, como eu disse, porque aqui às vezes a gente está debatendo o que é essencial, o que não é essencial, e para nós todo o trabalho é essencial. Todo o trabalho digno e lícito, ele é essencial. Então não é isso que nós viemos fazer na nossa legislatura e no nosso mandato. Nós queremos, sim, estar à frente da comunidade, estar à frente principalmente dos nossos eleitores que acreditaram em nós, né, e sabe do trabalho que a gente pode desenvolver durante os nossos 4 anos. E nós esperamos, né, que o quanto antes isso tudo se acabe, para que nós possamos aqui voltar à vida ao normal, como se disse. Nesse momento está sendo difícil para o vereador. Ele está aqui mais decidindo e olhando bandeira e distanciamento do que sim fazendo projetos, né, e atendendo a nossa comunidade. Vereador Bressan, nesses 3 primeiros meses o senhor já atua como presidente da Comissão de Educação da Casa e apresentou 4 projetos de lei. Antes de tratarmos dos projetos de lei em si, como que tem funcionado a dinâmica da Comissão de Educação? A educação tem recebido pautas polêmicas e aí, conforme a exibição do nosso bate-papo aqui pelo De Frente com a Lei da TV Câmara, talvez tenham trocado as medidas. Mas o grande debate sobre o qual autoridades, comunidade escolar, profissionais afetados, famílias, enfim, os próprios estudantes, se debatem, discutem uns prós, outros contra e por aí afora, diz respeito à volta às aulas. Há uma medida do governo do estado que flexibilizava, pelo menos nas séries iniciais, na chamada educação infantil, houve uma liminar judicial. Então a volta às aulas tem sido a grande pauta da educação e o senhor tem enfrentado alguns desgastes nesse sentido, até junto a órgãos sindicais, enfim. Tem sido muito difícil conseguir um
uma conciliação, o vereador, muito mais do que defender ou se opor a uma pauta, ele tenta ser um conciliador, né? Uhum. É uma comissão que a gente decidiu de assumir, que ela é muito ampla. Ela tem cultura, desporto, lazer, tecnologia e tudo mais. Mas a gente sabia que início de ano letivo, né, a educação ela vem mais forte nas decisões. A gente, no nosso mandato, desde o mandato que a gente teve no passado, a gente defendeu, sim, a aula presencial. A gente entende que isso a gente não errou ano passado quando fomos... Mas isso para todos ou só para as séries iniciais? Nós defendemos para todos. Nós temos o que a gente se pauta. Na questão que o ano passado a gente brigou e muito, e quando eu era diretor na SMU, nós conseguimos voltar, sim, com a educação infantil. E a educação infantil foi exemplo, Fábio. Ela foi exemplo. Teve menos de 3%, tá, de professores afastados. Não tivemos problemas com nenhuma criança. Tá? E isso comprovou que a escola é segura porque segue os protocolos. E, infelizmente, quando as crianças não estão dentro da escola, que ali é cobrado os protocolos de máscara, álcool gel, distanciamento, os pais não deixaram de trabalhar. Principalmente agora com a flexibilização que ficou maior. Então, eles estão deixando com as mães crecheiras, com as vós crecheiras, ou talvez nem com essas pessoas não conseguem deixar e eles estão ficando na casa de um vizinho e tal, que ali sim não tem distanciamento, não tem cuidado, não tem uma cobrança, sabe, do que tem que fazer de protocolos, porque eles não são regrados para isso. E as nossas escolas, nossos professores, que eu admiro todo o trabalho deles, aqui a gente tem que exaltar o que o professor hoje está fazendo, que além do ensino, ele teve que tomar uma outra diretriz, que é no sentido de cuidado à vida e à saúde. Então, claro que a comissão ela ficou nesse sentido um pouco polêmica, mas nós entendemos porque recebendo, Fábio, eu como presidente recebo diversos telefonemas dos professores. E os próprios professores do ensino, aí vamos falar de fundamental, médio e superior, querem sim a volta. Porque os professores também... meu papel aqui não é fazer defesa nem me opor a nada, mas um ponto também que tem sido muito colocado pelos professores é a alta demanda que o serviço remoto ocasionou a eles, porque há um preparo de aula diferenciado, há o próprio processo de conexão, o WhatsApp, o professor acaba sendo procurado a todo instante, muitos profissionais têm lidado com isso. A realidade de trabalhar remotamente muitas vezes causa uma sobrecarga muito maior do que o trabalho presencial, né? Exatamente, eu concordo, sabe, com essa posição, mas eu tenho um dado aqui para te passar, que eu passei até em sessão, porque, como você falou no início, a gente procura ser bem atuante durante as sessões. E é o nosso modo de fazer política, é o nosso jeito de fazer política. Atuando e debatendo, né? Divergências vão acontecer. Mas num relato de não um só professor, mas de vários professores, eles têm em torno de 20 alunos durante uma aula online e ali no online, presencialmente, existe 7 a 8 alunos acompanhando essa aula. Então, além de todo o desgaste que tu passou, né, que eles estão tendo nesse momento nas aulas, que está dando muito mais trabalho, o problema é que não está conseguindo se passar todo esse trabalho, né, vamos dizer, numa situação positiva para o aluno. Porque de 20 participar 8 e o pai e a mãe não conseguem acompanhar, porque é durante o trabalho, e estando no presencial, tu sabes muito bem, o presencial, a questão da regra dentro da sala de aula, do professor estar em acompanhamento direto com o aluno, é totalmente diferente. Então, os próprios professores estão nos questionando e nos pedindo essa força, vamos supor, durante o nosso debate ao plenário, que passe sim o presencial. Só que vamos deixar claro aqui que a gente nunca foi contra a volta sem também a vacina. Nós queremos o presencial nesse momento porque não temos vacina, queremos o presencial. Mas se tiver vacina é o ideal. Com vacina, com certeza, é o ideal. Vamos torcer que a vacinação avance, digamos assim, porque é a solução efetiva para tudo, né? Vereador Bressan, entrando nos seus projetos de lei, o senhor tem já 4 apresentados que neste momento tramitam pelas comissões da Casa, aguardam pareceres de mérito, constitucionalidade, por aí afora, em breve poderão até entrar em primeira discussão em plenário. Um deles diz respeito a fretamentos e o próprio transporte escolar
e diversos. E depois o senhor também entra na mobilidade urbana, calçamentos. Então, eu gostaria que o senhor também traçasse um panorama disso, porque muitas vezes as pessoas falam o seguinte: a Câmara está cumprindo isolamento, fechado ao público muitas vezes, mas o trabalho legislativo ele continua. Então, também é interessante que o senhor explane um pouco disso para dar uma noção até para aquelas pessoas que não conseguiram acompanhar tão bem as últimas semanas do Legislativo. Terminando naquela questão, sabe, da vacina, a gente sempre, né, deixa claro aqui que a vacina eu acho que é o caminho ideal. Mas para falar dos nossos projetos, isso é como eu iniciei o programa. Não é que nós estamos perdendo tempo aqui porque nós temos uma pandemia para resolver e aqui ninguém pode correr, né, dessa situação que está acontecendo. Mas é claro que o tempo que a pandemia nos traz, nos tira bastante do nosso trabalho ideal como vereador. Mas mesmo assim, a gente dentro do gabinete não vamos deixar de pensar na nossa comunidade. Caxias não para. Então nós tínhamos alguns projetos e o nosso, vamos supor, plano de governo, e quando assumisse o legislativo, é fundamental na desburocratização. Então tudo onde a gente conseguir desburocratizar, e uma das minhas pautas e defesas, né, lá fora, quando iniciei a minha campanha política, era no fretamento, no transporte de fretamento e no transporte escolar. Então a gente conseguiu abrir toda a lei e o que a gente puder eliminar para desburocratizar e dar mais condições de trabalho para essas pessoas, a gente vai fazer. O senhor fala em licenciamentos, autorizações... Isso. Então a gente conseguiu apresentar aqui por enquanto. Existe um selo, né, que quando ele é cadastrado, e ele tem um custo. Não vai mais existir esse custo, não vai mais existir esse selo, porque a gente está com uma tecnologia avançada a cada dia e temos que usá-la. Então vai ser um QR Code, né, vai ser... O fiscal chega, coloca o celular, já sabe se está licenciado, se está ok, se as vistorias foram feitas. Isso é de extrema importância e segurança para quem ocupa o transporte. Também conseguimos, né, fazer a retirada, né, analisando a situação, que a fiscalização antes, ela cobrava o vínculo empregatício do motorista. Com a lei das terceirizações, com os MEIs, a gente tem que dar mais oportunidade, principalmente também nesse ano de pandemia do ano passado e esse ano que a gente tem que proporcionar o desenvolvimento para essas pessoas. Tem que dar para elas, né, estímulo para poder abrir o seu próprio negócio. E a gente, então, entende que a Secretaria não é competente para isso e temos que deixar os órgãos competentes, que seria o Ministério Público do Trabalho. E ele abrindo o MEI, ele está regularizado, pode dirigir desde que ele esteja habilitado, com seus cursos em dias e tudo mais. E também, né, proporcionando 3 anos a mais para a vida útil do veículo, que isso também vai impactar. Ele já ficou 1 ano e 2 meses parado, provavelmente vai ficar 2. Então ele já perdeu 2 anos desse carro que sequer foi movimentado. Temos que abrir condições de que ele daqui a pouco esteja lá no final da vida útil do veículo em dia, porque é cobrado as vistorias, e ele tem todas as condições de trabalhar mais 2 ou 3 anos. E os outros projetos ali, por exemplo, calçamento, que o senhor também tratou. Queria também falar... Ainda temos um minutinho aí. Tá. A área do calçamento é o seguinte: hoje a lei ela permite, né, o calçamento esse de pedra. E ele é um recurso natural. Então nós temos que pensar também na questão ambiental. Nós estamos abrindo a lei e colocando junto a essa lei também a forma que possa servir a fazer a pavimentação pelo PAVS, que é aquele calçamento, né, feito de concreto. E ele é muito melhor, inclusive, mas temos que dar a oportunidade, né, para que possa vir até novas empresas para poder participar dessas questões comunitárias. Bem, vereador, vamos acompanhar então a tramitação dos seus projetos e também as pautas da Comissão de Educação. Já deixo o convite para que o senhor retorne dentro dos próximos meses e também nos espaços da TV Câmara, entrevistas de plenário, as redes sociais, o próprio site. Quem está nos acompanhando poderá se atualizar sobre a evolução dessas pautas, digamos assim. Ficam ainda breves segundos para que o senhor faça suas considerações, ao mesmo tempo em que aparecerão na tela os seus contatos telefônicos e e-mail, para que quem está nos acompanhando possa lhe enviar críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu. Ótimo. Então eu gostaria de deixar aqui claro para a comunidade que a gente aqui está fazendo um trabalho, sabe, de cada vez mais regrado à questão da pandemia. Hoje o foco é nós sairmos dessa situação de pandemia. Fizemos várias indicações, uma delas inclusive, né, que é uma indicação para que a Anvisa acelere o processo
sabe, que possa liberar mais vacinas o quanto antes. Nosso caminho é esse, e deixar claro aqui para a população de Caxias do Sul que nós vamos trabalhar juntos, economia e saúde a todo momento. Nós não podemos ter só a decisão pela saúde ou pela economia. As duas têm que andar lado a lado para a gente conseguir sair o quanto antes dessa situação terrível que estamos vivendo. Deixar o meu gabinete à disposição e dizer que o meu compromisso com a comunidade, ele está mantido, e nós vamos deixar o nosso gabinete à disposição, que o nosso gabinete foi regrado para trabalhar nos bairros da Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado, Fábio. Acabamos de conversar com o vereador Adriano Bressan, do PTB. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.